Pessoal, essa questão ela é muito nova, ela é muito recente, atualizada, né? Ela tá trazendo aqui pra gente a minissérie, né? Nem minissérie, é série, na verdade é minissérie, sim, né? Que ela não tem nem temporadas, né? São alguns capítulos, alguns episódios, né, da série Chernobyl, né? Que ficou muito famosa aí recentemente, porque vai retratar o que aconteceu lá na Ucrânia, né, em 1986, tá escrito ali, ó, 1986, é o acidente de Chernobyl, né, que foi uma explosão, né, a partir do processo de geração de energia nuclear, uma termonuclear que explodiu e gerou um acidente aí gravíssimo na região e que ficou muito pautado com o contexto histórico da Guerra Fria na época, né? 1986 a gente estava no período da Guerra Fria. Então, esse grande tema aqui, né, tem a ver com as relações de expropriação do espaço, né, a exploração do espaço, associado à dinâmica do contexto político da Guerra Fria, tá? No caso ali da região da ex-República Socialista Soviética, a União Soviética, mas que hoje pertenceria ao território que a gente conhece como Ucrânia, tá? Então vamos lá. A minissérie de TV com cartaz acima é uma ficção que remete à história de um dos piores desastres nucleares que aconteceu no século XX, a explosão de uma usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, sob domínio soviético, em 26 de abril de 1986. Em razão de problemas operacionais e de projeto, um dos reatores da usina lançou uma nuvem na atmosfera, atingindo outras partes da então União Soviética e regiões da Europa Ocidental. Apesar de irrelevante, Chernobyl corria o risco de desaparecer na névoa do passado da Guerra Fria, ao mesmo tempo em que novas gerações cresciam em seus próprios traumas. Para os ucranianos, é conflito sempre presente com a Rússia. Né? Há uma responsabilidade, digamos assim, da gestão da Rússia, que era a gestora da União Soviética, né? Não a Rússia em si, né? Não existia a Rússia, mas o que a gente conhece como Moscou. Então, essa mesma administração e tendência política que existe hoje é a mesma que existia na época da Guerra Fria. Então, por isso que até hoje existe um conflito ainda, até mesmo de anexação de territórios, né, entre a Rússia e a Ucrânia. Mas, pautando o nosso olhar aqui para a questão de Chernobyl, a questão de usinas nucleares, nesse contexto. Qual é a relação entre o desenvolvimento da tecnologia nuclear e o contexto da Guerra Fria? É só, na verdade, um textinho pra gente embasar, relembrar o que aconteceu, né? Talvez você tenha assistido a série aí recentemente, né? Então, é, na verdade, uma forma da questão te inserir num grande tema, mas ele quer objetivamente que você responda o seguinte: qual é a relação desse grande investimento e desse desenvolvimento de grandes usinas nucleares nessa época? Tá? Então você vai responder o seguinte, que, relembrando, a Guerra Fria foi uma disputa ideológica entre o capitalismo e o socialismo na época, né? Com a periodicidade ali com o fim da Segunda Guerra Mundial, 1945, até 1991, com a dissolução efetiva, né, dos movimentos separatistas da União Soviética. E aí a gente viu, né, nas nossas aulas que a gente teve a construção das comunidades dos estados independentes, né, dessa ex-União Soviética, que vão ter aí agora uma nova visão, né, de mundo, muitos associados, né, a alguns países europeus, mas ainda alguns com resquícios, né, muito ligados ainda à Rússia. Pois bem, então o que você tem que dizer aqui com relação à Guerra Fria e energia nuclear? A Guerra Fria foi uma disputa ideológica, geopolítica, econômica entre Estados Unidos, como a gente falou aqui, e União Soviética. E nessa corrida armamentista, né, e tecnológica, o domínio de energia nuclear era algo estratégico. Então, isso levou à construção de um arsenal de armas nucleares, expansão de usinas nucleares no território, né, em ambos os lados, tanto nos Estados Unidos quanto na União Soviética. Então, até hoje, né, a gente tem um resquício dessa aceleração, né, desse desenvolvimento que aconteceu. Porque até hoje, se a gente for olhar os estoques de armamentos nucleares, a gente tem os Estados Unidos e a Rússia como os maiores detentores bélicos, né, principalmente também de energia nuclear no mundo, tá? Então, esse é o resquício que nós temos desse conflito, dessa corrida armamentista, tecnológica, que também está associada à questão nuclear.
Beleza? Tranquilo? Show de bola. E pra gente fechar a última, não sei, não lembro. Vamos ver, vamos fazer. 4. Regionalizar é uma tarefa de dividir o espaço segundo diferentes critérios que são devidamente explicitados e que variam segundo as intenções explicativas de cada trabalho. É aquele assunto que a gente conversou lá no início da nossa aula, né? Sobre o que é regionalizar e o que significa regionalizar o mundo, né? Pois bem, as divisões não são definitivas, nem pretendem escrever a totalidade da diversidade espacial. Elas devem simplesmente contribuir para um certo entendimento de um problema, colaborar para uma dada explicação. Então, é uma forma de entender determinado fenômeno, né, organizando aquele espaço. Considerando as informações do texto, a tradicional regionalização do continente americano, que eu estou aqui tampando, mas que você conhece muito bem, né? A tradicional regionalização do continente americano representada no mapa tem a intenção de diferenciar o espaço com base em qual critério. É muito comum, gente, que questões de geografia regional perguntem qual é o critério de regionalização, tá? Nesse caso aqui, no nosso mapa da América, eu tenho a divisão da América anglo-saxônica para a América Latina. Eu falei até isso no início dessa aula, mas se você voltar nas nossas aulas, né, anteriores, específicas de América, você vai lembrar que o que diferencia a América anglo-saxônica do restante da América, que ficou conhecido como América Latina, é a questão do histórico de ocupação, da colonização inglesa, né? Esses países, Canadá, Estados Unidos, foram colonizados por ingleses. Já o restante da América, né, fala espanhol, né, e nós aqui no Brasil falamos português. Por quê? Porque o restante da América Latina foi colonizada pela União Ibérica, né, a Espanha e Portugal. Então, foi um processo diferenciado de colonização, né? Então, isso acabou diferenciando na questão do desenvolvimento econômico e também na questão cultural e linguística, tá? Então, o que diferencia, né, esse critério de regionalização seria o que diz na letra A, né, que é a ocupação colonial. Vamos olhar aqui em cima. O mapa dividido em América anglo-saxônica e latina indica a ocupação colonial feita, respectivamente, pela Inglaterra e pelos países ibéricos aqui na América Latina. As alternativas estão incorretas porque o mapa não traz subsídio para definir outros aspectos geológicos, climáticos, enfim, como a gente mencionou aí no nosso início de aula, beleza? Show? Ai, que bom, gente, é tão bom ajudar vocês fazendo questões assim. Vamos lá. Pra gente fechar, é a última. Vamos lá? Aguenta mais uma? Sim, vamos lá. Questão 5, vamos lá. Segundo a Agência da ONU para Refugiados, Acnur, mais de 70 milhões de pessoas tiveram que abandonar suas casas em todo o mundo. Pelo 5º ano consecutivo, os sírios representaram a nacionalidade com maior número de refugiados, cerca de 6,7 milhões no fim de 2018. Mais uma vez, para vocês verem como é recorrente, né? Mais uma vez, eu estou trazendo uma questão sobre migração. Porque a migração é um tema muito recorrente no mundo atual, quando a gente fala sobre população, né? Existem algumas mudanças nas dinâmicas de estrutura etária que são importantes de serem abordadas, mas quando a gente fala de geopolítica, quando a gente fala de regional do mundo, o tema mais relevante é a questão da migração. E nesse caso, eu não quero saber exatamente o destino e origem dessa migração da Síria. O que eu quero aqui é que você relembre os motivos, né, para alguns conflitos, né, que acontecem no Oriente Médio. Em especial, a gente trabalhou um pouco a questão do conflito árabe-israelense, né, a gente falou da questão da Síria e do Estado Islâmico, enfim. Então, o que você tem que responder aqui nessa questão, cite 2 causas que atualmente forçam milhares de pessoas a deixar a Síria, é o que você explique, né, a partir dessas 2 causas, o motivo da guerra civil da Síria, que é uma das que assolaram aí a região com maior tempo, né, digamos assim, com uma maior intensidade que chamou a atenção do mundo atual, tá? Então, vamos lá, a gente
falou disso em aula, né, na nossa aula sobre o Oriente Médio. A gente falou que a Síria, ela tem um grande problema, não só a Síria, mas o Oriente Médio, né, com relação à repartição do seu território étnico. Então, quando houve essa partilha, né, a gente teve ali etnias que tinham um posicionamento religioso diferente, né, do conjunto, né, delimitado de um país. Isso acabou ocasionando alguns alguns problemas, né, com relação à vivência em harmonia nesse espaço. E para piorar isso, né, a gente tem nesse local, na Síria, um ditador, né, que vai ser, de certa forma, originário de uma minoria dessa região. E aí ele vai começar a impor algumas relações econômicas, políticas, que não vai agradar a maior parte da população, tá? Isso não aconteceu só na Síria, isso aconteceu em vários lugares, né, do mundo árabe. Tanto que o estopim surge, né, com a Primavera Árabe, que foi um movimento importante na região, né, e que foi rebelando a população para se mostrarem, né, contrárias a regimes autoritários nas regiões. Então, o que aconteceu na Síria? Uma guerra civil pautada nessas diferenças, né, uma angústia da população por conta desse regime ditatorial ali, né? E além disso, a invasão também de territórios da população que era atrelada, população não, né? Do grupo extremista do fundamentalismo islâmico que se chamou Estado Islâmico, né? E a gente estudou eles, né? Pois bem, então o que você poderia falar aqui como causas? Vamos lá. Dentre as causas que levam ao fluxo de refugiados sírios, pode-se indicar uma guerra civil no país, o avanço dos grupos extremistas como o Estado Islâmico, a desestruturação econômica e social da Síria, as perseguições políticas de oposicionistas do governo Bashar al-Assad e a violência generalizada instalada no país. Então, tá vendo? De uma forma geral, você podia explicar essas situações, sem muito aprofundar sobre o tema, tá bom? É isso que eu quero que vocês percebam, pessoal. Pegar as ideias que a gente viu e trazer com as relações internacionais atuais, perfeito? Espero ter ajudado vocês. Podem mandar mensagem, entrar em contato se vocês precisarem tirar alguma dúvida, tá bom? Até a nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!